Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Mais uma vez, é uma alegria estar aqui, podendo ter a oportunidade de conversar com os irmãos e compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. O Senhor, Ele tem tesouros escondidos na sua palavra e Ele quer se revelar a nós, Ele quer revelar a sua palavra a nós. Esses dias temos visto a palavra de Deus se cumprindo de forma poderosa, e o Senhor quer revelar mais. E é privilégio para cada um de nós, é privilégio poder ter um Deus tão amoroso, um Deus que tem tanta misericórdia das nossas vidas e se revela de uma maneira tão poderosa, tão sobrenatural, como tem feito nos últimos dias. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Joel. Enquanto os irmãos abrem a palavra de Deus no livro de Joel, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre, mais uma vez, como o Senhor compartilhou esse texto comigo. Eu gosto sempre de falar das minhas experiências com Deus, porque eu acho que isso é edificante para cada um de nós. E a gente tem vivido dias maus. E isso não é motivo da gente ficar abalado, nem triste, nada disso, porque é a palavra de Deus se cumprindo, né? Se cumprindo, porque Ele diz que os dias seriam maus no final dos tempos. Estamos vivendo, né? O final dos tempos. Então, mas o Senhor, o bom, o maravilhoso, é que nós temos um Deus misericordioso, que Ele já se revelou, já falou conosco, falou que isso aconteceria e a gente está vendo se cumprir. Então, isso é motivo de edificação da nossa fé. Então, antes de ler a palavra do Senhor, porque ela é poderosa, e por reverência à palavra do Senhor, e que os irmãos saibam que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, não mesmo. Ai de mim, se não for o Senhor e se não for a palavra dele na minha vida. E mais uma vez eu estava num momento difícil, porque estamos vivendo dias difíceis e de muita opressão, cada um tem sua luta, cada um tem seu tendão de Aquiles, e comigo não é diferente. E o remédio, o antídoto é o mesmo, que é a palavra do Senhor. É onde a gente busca força, onde a gente busca o alimento, onde a gente busca o vigor espiritual para as nossas vidas. Porque senão, gente, a gente é fraco. Não tem a palavra diz, um justo sequer. Não tem um que diga, eu sou muito forte, porque nós viemos do pó e do pó voltaremos. Então, nós somos fracos, somos totalmente, carecemos totalmente da misericórdia do Senhor. E esse texto que eu vou ler para os irmãos que está em Joel 2, fala da misericórdia do Senhor. E esse dia em específico, quando eu estava buscando a palavra do Senhor, porque eu estava numa angústia, eu estava num momento difícil, o Senhor me deu uma passagem e deu uma resposta no meu coração. Isso edifica muito a minha fé, e eu quero que os irmãos também sintam essa mesma edificação da sua fé. Porque você imagina talvez um dia muito, muito, muito difícil para você, e você tá ali buscando o Senhor fervorosamente, e o Senhor vir com essa palavra que eu vou ler agora. Só que antes de ler, eu gostaria de orar, porque só o Senhor, só o seu Espírito Santo se manifestando nas nossas vidas e através das nossas vidas, para que a gente consiga caminhar, a gente consiga continuar com as coisas do Senhor. E continuar na caminhada do Senhor, continuar firmes nele. É pelo Espírito Santo dele, é pela fé, pelo dom da fé que ele derrama nas nossas vidas, que a gente consegue continuar firmes a caminhada. E vamos orar. Deus poderoso, Deus grandioso, Deus maravilhoso. Senhor, eu não sei, Senhor, qual que é a necessidade do meu irmão e da minha irmã, Senhor, esta tarde, esta noite, Senhor. Oh Deus, ou quando o meu irmão ou a minha irmã vai ouvir essa mensagem, Senhor. Mas, Senhor, que seja no momento exato, no momento que a pessoa mais precisa
precise de ti, mais precise ouvir a tua voz e ela ouça como eu ouvi. Deus, no nome de Jesus, Senhor, carecemos da tua misericórdia, carecemos da tua graça, carecemos da unção do teu Espírito Santo. Ó Espírito Santo, ninguém quer ouvir palavra humana, ninguém, Senhor, está buscando a palavra de homem ou de mulher ou conselho humano, Senhor, mas queremos ouvir a sua voz, queremos ouvir o Senhor falando conosco através do seu Espírito Santo, Pai. Deus Todo-Poderoso, carecemos de ti, derrama a tua Shekinah, a tua unção, o teu poder, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Senhor. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, vai, Senhor, ao encontro de cada necessidade, Senhor, e fala de forma poderosa, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler Joel 2, a partir do versículo 12. A palavra diz assim: a misericórdia do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Eu gostaria de, como eu falei, o contexto que aconteceu comigo foi porque eu estava num momento difícil. O Senhor me veio com essa palavra, falando que Ele tem misericórdia. Começa com isso, com a misericórdia do Senhor. Mas em que contexto o Senhor estava falando aqui, através do profeta Joel, com o povo de Judá? O Senhor estava falando através do profeta Joel, para vocês terem uma ideia, esse contexto aqui é mais ou menos no ano de 875, alguns estudiosos falam 835, enfim, até o ano 700 e pouco antes de Cristo. Mais ou menos, para vocês terem uma ideia, 200 anos antes da Babilônia levar ao cativeiro o povo de Israel. Então, meu amado, muito do que a gente vai ver aqui eram palavras proféticas para aquele povo, sim, para levar o povo ao arrependimento, a buscar mais ao Senhor, mas porque eles estavam passando por uma permissão de Deus para um castigo permitido por Deus, porque Deus não castiga, mas Ele permite, né, que o povo sinta aquilo para arrependimento. E nesse caso aqui, o povo infelizmente estava pecando contra o Senhor, estava infelizmente afastado do que Deus queria em fazer a vontade dele, e Deus permitiu um tempo muito difícil para o povo de Judá. E aqui, para vocês terem uma ideia, esse contexto, Deus já foi revelando através do profeta Joel o que viria, os tempos que viriam, e muito se fala até, vocês vão ver até o capítulo 3 também, depois tem profeticamente algo escatológico, algo apocalíptico que vai falar da grande e da volta do Senhor, nosso Deus, tá bom? Mas o que eu gostaria de enfatizar com os irmãos é esse contexto. O que estava acontecendo com o povo? O povo estava pecando, como eu já disse, e o que levou, o que Deus permitiu que acontecesse com eles. No capítulo 1, a gente vê aqui do livro de Joel, eu gostaria que os irmãos continuassem e lessem comigo aí a palavra. Capítulo 1, versículo 4 diz: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos
e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem as queixas de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Meu amado e minha amada, o tempo era um tempo terrível. Vocês ouviram aqui no começo que diz que os gafanhoto cortador, migrador, o migrador comeu e ainda deixou, o pouco que deixou veio o devorador. E depois do devorador veio o destruidor. Então era um tempo, para quem entende um pouco do campo, ou já trabalhou em lavoura ou em roça, sabe que quando vem os gafanhotos, isso quer dizer que todo o alimento tinha sido destruído. Então esse tempo era um tempo total de sequidão, um tempo total permitido por Deus de o povo ficar sem alimento. Então aqui era um tempo de muita angústia, um tempo de muito sofrimento, um tempo que não tinha, que o povo de Judá estava sofrendo por causa dos seus pecados. E aí Deus dá um recado para aquele povo, para que eles rasgassem o coração, que é o texto que a gente leu no começo da mensagem. Ele fala, o Senhor dá uma resposta para o povo através do profeta Joel, dizendo: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então, o que o Senhor queria é que eles queriam que automaticamente esse povo se convertesse a ele. E não através de liturgias, não através de religiosidade, como era o costume, por pano de saco, se cingir, se flagelar e mostrar para Deus que estava fazendo isso. Não, o Senhor não queria somente isso, o Senhor algo só simbólico. O Senhor queria que eles se convertessem de todo o seu coração, rasgasse não as vestes, mas que isso era um sinal de humilhação, mas sim rasgasse o seu coração, rasgasse o coração não de forma literal, mas rasgasse o seu coração em arrependimento, arrependimento dos pecados. Realmente olhasse para dentro de si e visse e falasse: eu sou pecador, eu me arrependo do meu pecado, eu deixo o meu pecado, eu me rasgo e me humilho diante do Senhor, para que o Senhor cure, sare a terra, faça parar esta praga de gafanhotos. E para vocês terem uma ideia do contexto, o profeta Joel estava profetizando ali, 4 gafanhotos também, teologicamente falando, simbolizavam os reinos vindouros, os reinos que viriam depois desse tempo. Era 200 anos antes do acontecimento da Babilônia. Então o profeta Joel estava, o primeiro gafanhoto aqui mencionado, que aqui fala, o gafanhoto cortador, era a Babilônia.
O outro comeu o gafanhoto migrador. O migrador era o governo, depois o Império Medo-Persa. Depois, o que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador, que era o império que depois veio o grego. E o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. E o destruidor depois era o Império Romano. A gente viu isso também nas passagens que quando a gente estudou na escola bíblica daquela estátua de Nabucodonosor, também falava desses mesmos reinos. Então, o profeta Joel também estava falando de todo o cativeiro que depois viria aí para o povo de Israel. Só que, meu amado, que o profeta Joel e que a misericórdia do Senhor estava fazendo através do profeta Joel? Passar na cara do povo de Israel, olha, vocês estão sofrendo e vão sofrer mais? Não. Deus sempre permite uma situação difícil para que o povo venha ao arrependimento. E era o que Deus queria que o povo de Israel fizesse, que o povo de Judá ali fizesse isso. Era rasgar o seu coração, se arrepender dos seus pecados, buscar a Deus. E aqui vocês vão ver no capítulo 2 também, o Senhor fala como ele queria que isso fosse feito pelo povo. O Senhor, no capítulo 2, no versículo 15, Deus fala assim: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? O Senhor, ele não queria que as nações que estavam ali, infelizmente, em guerra contra o povo de Judá e que viria também se levantar contra o povo de Deus, que eles fossem vitoriosos. Ele queria sim, Deus sempre quer isso de nós, que o povo venha, quando está em pecado, ao arrependimento, porque o Senhor não tem prazer em permitir nenhum tipo de juízo para o seu povo, mas o Senhor quer sim que o seu povo se converta a Ele, se converta dos seus maus caminhos, e aí o Senhor tira todo o juízo, o Senhor tira tudo, afasta os inimigos, e é isso que o Senhor queria que eles fizessem. O Senhor, nessa parte, quando proclama e chama o povo para se arrepender, para rasgar o coração, se arrepender dos seus maus caminhos e buscá-lo e se converter a Ele, o Senhor fala e fala isso conosco hoje. O Senhor quer ser e Ele é misericordioso. Ele quer simplesmente que o povo se arrependa dos seus pecados, se converta, se chegue a Ele. E o Senhor estava falando isso para aquele povo naquela época e fala isso para nós hoje também. E por que, meu irmão, o Senhor traz essa palavra para mim e para você? Porque o Senhor, Ele permite certas coisas na nossa vida, não porque Ele gosta de ver o povo sofrendo. O Senhor não está satisfeito e nem está feliz com tudo isso que está acontecendo nos nossos dias. O Senhor, Ele pede hoje para mim e para você, para que a gente olhe para dentro de nós. Não olha para o vizinho, não olha para o irmão, não olha para a vida do outro, mas que a gente possa olhar para dentro de nós e ver se há algum caminho mau e a gente se converter dos nossos maus caminhos, a gente orar, a gente jejuar, a gente rasgar o nosso coração. Meu amado, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor é uma palavra de misericórdia. É uma palavra que Ele demonstra que Ele é um Deus misericordioso. Que se a gente se arrepender, se a gente deixar os nossos maus caminhos e a gente se converter a Ele, Ele tem misericórdia.
E ele vai fazer com que isso que a gente vai ler agora seja possível. Mas primeiro tem que ter arrependimento. Ele livra, ele liberta o povo, ele tira o povo do cativeiro, ele tira o povo daquela situação que no caso nessa época era uma situação de estar seco, tá sem alimento, tá sem provisão, tá totalmente o povo de Judá, o povo ali estava totalmente numa situação de devastada toda a sua colheita, devastada todo o seu mantimento, devastado, estavam ali também oprimidos pelo inimigo. E o Senhor estava falando, me busca, através do profeta Joel, e hoje fala comigo e com você, me busca, ore, se converta dos seus maus caminhos, e eu vou sarar a sua terra. Amados, o Senhor, depois que o povo se arrepende, o povo busca Ele, o povo deixa os maus caminhos, o que o Senhor faz? A misericórdia dele. E eu gostaria que vocês lessem comigo no versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto verdecerão. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Meu irmão, eu não sei que estágio espiritual você está com o Senhor. Eu não sei se você, como você não sabe de mim, se eu tenho algum pecado ou se você tem. Mas a palavra diz que não há um justo sequer. E se não há um justo, meu irmão, você tem pecado. Eu tenho pecado. E se a gente tem pecado, a gente tem que se converter dos nossos maus caminhos. Pedir para Deus mostrar o que está de errado na minha vida, na sua vida. A gente tem que se rasgar o coração, se arrepender de tudo que possa estar nos atrapalhando a nossa comunhão com Deus, o nosso buscar com Deus, o nosso viver com Deus. Para que a gente possa colocar Deus em primeiro lugar, fazer a vontade dele e não a nossa, a gente abrir mão do nosso eu, da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, se converter dos nossos maus caminhos. Porque, meu amado, se Deus está me dando essa palavra e já deu para outros pregadores também, é porque o Senhor quer que o seu povo se converta. Quer que o seu povo verdadeiramente, não através de rituais, não através de, mas eu faço isso, então tudo bem, então minha vida está perfeita, a vida do outro é que está errada. Não, isso aqui é uma palavra para o outro, não para mim. O outro tem pecado, é na casa do outro, é na família do outro. Irmão, não é isso. Olha para dentro de você. Se converta dos seus maus caminhos. Vista, em vez de vestir pano de saco, o Senhor não quer isso. O Senhor não quer através de vestes, o Senhor não quer através de obediência aparente, mas o Senhor quer a obediência de todo o coração. O Senhor quer que eu e que você, a gente se arrependa
arrependa dos nossos pecados, a gente se converta dos nossos maus caminhos e Ele fala que sarará a nossa terra. Ele quer fazer o mesmo, Ele quer derramar a chuva temporã, a serôdia, quer acabar com tudo isso, quer tirar coronavírus, quer tirar tudo isso do meio de nós, meu amado, porque isso é permissão de Deus, e se foi permissão de Deus é porque tinha algo de errado no Brasil, no mundo. Deus não quer uma igreja acomodada, Deus não quer um povo acomodado, um povo que fala assim, eu vou ver a palavra de Deus quando der, porque eu tenho outras coisas, eu vou orar quando eu achar um tempo, eu vou buscar a Deus quando eu tiver tempo. Não, o Senhor quer de mim e de você que a gente se arrependa dos nossos pecados, a gente busque a Ele, a gente faça jejum, a gente ore, a gente busque Ele de todo o nosso coração, amados. E aí Ele vai fazer o que está falando no versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida, a chuva, em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Isso quer dizer provisão de Deus, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. No mundo espiritual, o óleo quer dizer unção. Aqui, o mantimento, o trigo, a palavra de Deus, a palavra revelada. Entendeu, amados? O Senhor quer mais de mim e de você, o Senhor quer derramar, quer nos usar para alcançar outras vidas, para que outras vidas ouçam a sua palavra. O Senhor quer nos usar de maneira poderosa, mas não pode ter pecado, não pode ter nada que nos separe dele, porque Ele quer nos usar, Ele quer usar os vasos de maneira poderosa, os vasos sem pedrinha, sem ele ter que rachar, quebrar e fazer de novo. Ele quer usar os vasos, quer encher os vasos para os vasos transbordarem, levar as águas para as pessoas que necessitam, água límpida do seu Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Senhor não quer usar a mim e a você de forma que a gente não esteja digna da palavra dele, digno de passar a palavra dele. Ele quer usar a mim e a você de forma poderosa para alcançar outras vidas, para o reino dele ser estabelecido aqui na terra. Amém? O Senhor quer que nós estejamos preparados, estamos vivendo os últimos dias. Se o Senhor voltar, como é que está a minha vida e a sua vida? O Senhor quer que a gente se conserte para que a gente esteja uma noiva limpa, branca, pura, imaculada. Porque senão a gente fica, amados. Se o Senhor voltar e vai voltar no piscar de olhos, a gente fica se não tiver. E o pecado não está na vida do irmão, o pecado não está na forma que o outro irmão faz ou deixa de fazer. Olha para a tua vida, olha para o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Não olha para o outro, não aponta o dedo para o outro, não acha que é só o outro. Olhe para a sua vida, a salvação é individual, amados. É tempo de despertar, é tempo. O Senhor nos chama, Ele não quer. Não quer, amados, agora está sendo brando. Isso está sendo brando, tem muita gente que está desesperado. Mas, meus amados, como é que vai ser na grande tribulação? Quando é que vai ser, como diz no capítulo 3 de Joel? Porque o Senhor, no capítulo 2, dá a misericórdia. No capítulo 2 ainda, ele dá a promessa de restauração, de misericórdia dele, quando o povo se converte a ele. Aí ele vem no mesmo capítulo 2 e diz que o Espírito Santo dele nos últimos dias estaria liberado para toda e qualquer carne que o buscasse, os jovens, os velhos. Lembra? Profetizarão, terão visões, sonharão sonhos. Isso a gente está vendo. Quem busca o Espírito Santo de Deus está tendo um derramar do Espírito Santo de Deus. Porque depois que você se conserta, você não tem mais pecado, você está
digno diante de Deus, Ele te usa através do Espírito Santo dele, porque é o Espírito Santo dele que convence do pecado, da justiça e do juízo e pode convencer outras vidas e nos usar para convencer outras vidas, porque é através do Espírito Santo dele, não é por força nem por violência. Eu posso pegar aqui e falar um monte da palavra de Deus, se não for pelo Espírito Santo dele, ninguém se converte dos seus maus caminhos. Não adianta eu querer forçar você a fazer alguma coisa para Deus. É o Espírito Santo que vai te convencer, meu amado, minha amada. Olha para a tua vida. Eu olho para a minha vida. E, meus amados, Deus tem falado tanto comigo, eu tenho chorado tanto diante de Deus, meu amado. Chorado, porque Deus quer isso, quer coração quebrantado. Quer que eu e que você saibamos dos nossos pecados, das nossas fragilidades, que a gente peça perdão para Deus, para minha vida, não para a vida do outro. A gente tem que sim ter misericórdia das vidas que estão padecendo por aí sem a salvação e sermos usados por Deus para chegar até essas vidas. Meu amado, mas e a sua vida? E a sua vida? Como é que está a sua vida diante de Deus? É isso que o Senhor nos chama a atenção esta tarde. Por quê? Porque no capítulo 3 fala dos juízos de Deus sobre as nações inimigas. O Senhor fala que a partir do momento que o povo está direitinho diante dele, ele tira, ele traz de volta a prosperidade dele, ele derrota os nossos inimigos. Mas, Senhor, também no capítulo 3, que eu quero concluir agora, ele nos dá uma palavra profética, deu uma palavra profética para Joel, nos tempos que Joel estava. Ele fala dessa parte do dia do Senhor que viria e que estava próximo. E agora, na nossa geração, está mais próximo ainda. E o Senhor fala, por isso que a gente tem que estar preparado para o grande e temível e terrível, em outras versões, o dia do Senhor. Lançai a foice, capítulo 3, versículo 13. Lançai a foice, porque está madura a seara. Os campos estão brancos. O Senhor quer que a gente faça a obra dele. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. No vale da decisão, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E o Senhor fala a restauração de Israel. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Será uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre. Jerusalém, de geração em geração, eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Esse grande dia do Senhor, a gente sabe que é o juízo de Deus, e isso é totalmente profético para os últimos dias. E quando o Senhor voltar, o Senhor quer voltar para reinar aqui no milênio comigo e com você, estabelecer o reino dele aqui na terra. Mas, meu amado, isso aí é uma outra pregação. Mas o que eu quero dizer é que Deus diz que ele quer que a gente esteja preparado. A vinda dele está muito próxima. E eu e você estamos preparados? O Senhor quer que estejamos. Então rasga o seu coração, ora, jejua. Não ache que você está completamente certo, não. Porque aquele que acha que está tudo certinho e que só a vida do outro tem coisa errada. Ah, meu irmão, tem coisa errada. Se converta,
deixa o pecado de lado. Não é tempo de brincar com as coisas do Senhor, não é tempo de brincar com Deus. O Senhor quer, sim, Ele é um Deus misericordioso. Peça perdão do seu pecado, se arrependa, ore, jejue, busque a Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Aí o Senhor tem a chuva temporã em Serôdia, e o Senhor te prepara e me prepara para a grande batalha que virá, que depois que a gente subir com Cristo, lá tiver as bodas, depois do juízo de Deus que vai julgar nós, Ele quer que nós voltemos com Ele para implantar o milênio dele, o reino dele aqui na terra. Ele quer que eu e você estejamos preparados para esse dia. Ele quer que eu e você esteja preparado para subir no arrebatamento. Ele quer que eu e você estejamos. A gente tem uma grande missão para fazer ao lado do Senhor e para o Senhor nesses últimos dias. Prepara-se, irmão. Prepara-te. O Senhor não quer fazer conosco, permitir conosco, que nem Ele permitiu fazer aqui, gafanhoto vindo, corroendo finanças, corroendo empregos, corroendo alimentos, corroendo... Não. E meu amado, é tempo da gente se buscar a Deus, é tempo a gente se consertar com o Senhor. Para que a gente não tenha que passar por grande tribulação, porque se agora tá difícil, meu amado, mas você imagina na grande tribulação, imagina quem ficar aqui. Amados, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que eu e você subamos nas bodas com Ele no arrebatamento. Não quer. Isso aqui, ó, isso que está acontecendo, que Ele está permitindo acontecer através desse Covid-19, é só, ó, um sinalzinho bem pequenininho do que coisas que está predito aqui na Bíblia que ainda vão acontecer. Então, meu amado, minha amada, fique firme com o Senhor. Olhe para a tua vida, não olhe para a vida de ninguém, olhe para a sua vida, examine a sua vida, se conserte com Deus. E Deus tem o melhor para a sua vida, e Ele derrama bênçãos sem medida, Ele tem misericórdia da sua vida, da sua família, protege contra os inimigos é que caem aos seus pés, e o Senhor prepara o melhor na Nova Jerusalém para mim e para você. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao seu coração. Eu sei que esse texto é um texto difícil, é um texto forte, mas que o Senhor fale ao teu coração, como falou ao meu coração. Ele tem misericórdia, Ele quer só muitas bênçãos para a sua vida. Então, meu amado, fique ao lado de Deus, fique firme com Deus, coloque Deus na prioridade da sua vida e faça a vontade dEle, não a sua. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Grandioso Deus, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, que a Sua palavra, Senhor, que não seja pela minha pequenez, que ela não chegue e não tenha o objetivo que o Senhor quer, mas que sim, Senhor, que seja pelo Teu poder, que seja através do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor, frutifique, vivifique, fortaleça o meu irmão e a minha irmã, Senhor, com a Tua palavra, com o Teu poder, que o Senhor, só o Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Paz.